Olá, gente, tudo bem? Bem, hoje nós estamos aqui com mais uma aula de história, retomando os nossos conteúdos, né? Na área de história, e dessa vez nós iremos trabalhar o Império Bizantino e tem também o Império Árabe. Só que essa primeira aula, ela vai ser uma aula nós vamos falar sobre o Império Bizantino, certo? O Império Árabe seria a continuação desse nosso conteúdo que nós iremos trabalhar numa próxima oportunidade, numa próxima aula. Mas hoje, especificamente, nós vamos trabalhar o Império Bizantino, tá bom? Primeiro é necessário a gente compreender o que significa a palavra o Império Bizantino. Bem, bizantino vem da palavra Bizâncio. Bizâncio era uma região que tinha sido dominada ainda no século VI a.C. pelos gregos. Quando nós estudamos a Grécia, nós estudamos também a sua diáspora, né? A sua divisão, a migração de vários gregos pelo mundo. E em uma dessas oportunidades eles fundaram a região de Bizâncio, que fica na região leste, né? Já nas proximidades ali, onde hoje é a Turquia, né? Onde hoje é a capital Istambul. Pois muito bem, o Império Bizantino ele começou a ser formado, gente, a partir do ano 330 depois de Cristo, né? No período onde nós tínhamos lá no poder no Império Romano no Ocidente, que fica justamente em Roma, o imperador era Constantino. Então a visão de Constantino era de que se houvesse um dia a possibilidade de haver uma invasão no Império Romano, em Roma especificamente, que fica na região ocidental, teria uma oportunidade certamente de todas as pessoas dar tempo e fugir para uma região mais distante, que nós vamos chamar de a região mais oriental, ou seja, a região leste. Bem, essa ideia dele, ele foi trabalhando isso na mente, ele foi, claro, investindo nessa região, porque era dominado pelo Império Romano nessa época. E quando ele morreu, veio ao poder Teodósio, e Teodósio também já, por volta do ano 395, depois de Cristo, ele já tinha dividido o Império Romano em duas partes. O Império Romano no Ocidente, capital Roma, né, que nós estudamos bastante no semestre passado, e a capital e o Império Romano no Oriente. A capital seria na região de Bizâncio, que ele botou o nome da cidade de Constantinopla, a capital, em homenagem a Constantino. Então vejam bem, a ideia deles era, se um dia houvesse uma invasão na região de Roma, no Império Romano, que estava se fragmentando, lembre-se disso, nesse período, haveria a oportunidade de o povo fugir para uma outra região e dar continuidade a este império. E assim eles foram se organizando. O certo é que no ano 476 d.C., aconteceu a grande invasão dos povos bárbaros, ou seja, um povo que não era declaradamente católico, né? Os próprios romanos diziam que quem não era convertido ao cristianismo era conhecido como bárbaro, e eram os magiares, eram os francos, eram os anglos, os saxons e, sobretudo, o pessoal que habitava a região ali, que nós chamamos da Alemanha hoje, né, que são os germânicos. Então, esses povos, os povos bárbaros, que não reconheciam Jesus Cristo como sendo a autoridade, né, não era convertido ao cristianismo, eles eram chamados pelos romanos de bárbaros. E esses povos invadiram a região de Roma, mas mais a região ocidental, porque a região oriental já estava habitada por muitos que resolveram fugir para lá e foram se fortalecendo para quando houvesse ataques futuros, eles tivessem a oportunidade de se defender. E assim foi feito. Então migra-se uma grande elite urbana de Roma, eles migram para a região leste, que é a região que vamos chamar de Bizâncio, né, onde vai ter a capital Constantinopla, daí porque o nome Império Bizantino, para dar continuidade ao Império Romano, só que dessa vez na região oriental, certo? Bem, quando eles chegaram nessa região de Bizâncio, capital Constantinopla, claro, eles encontraram um local privilegiado estrategicamente, porque geograficamente falando, era uma região que fazia ponto ali entre o Oriente e o Ocidente, como sendo uma espécie de rota comercial. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa e vou mostrar para vocês. Estrategicamente, geograficamente, a região de Bizâncio, Constantinopla, ficava nas proximidades do mar.
E por ter uma grande riqueza, uma grande produção agrícola próspera, aconteceu o que nós chamamos de um grande fluxo comercial, ou seja, o comércio ativo. Tanto na região marítima, na região do Mar Negro e também do Mar Mediterrâneo, como também na região de terra, onde a produção agrícola é muito próspera. O resultado de tudo isso, a combinação de tudo isso, vai ser as riquezas. Riquezas que vai fazer com que o Império Bizantino se fortaleça cada vez mais. E se fortalecendo, ninguém vai querer perder esse espaço de riqueza. E aí eles vão ter aquilo que nós chamamos de resistência às invasões dos bárbaros, porque os bárbaros dominam a região do Ocidente e agora eles vão tentar tomar a região do Oriente. Só que lá eles encontram uma resistência pesada, né, deste exército romano, que agora está na região oriental, e eles vão acabar resistindo sobre, né, a bravura e sobre a liderança de um grande imperador chamado Justiniano, tá bom? Bem, na questão política, dentro do Império Bizantino, nós vamos ter aí a centralização política do poder na mão de uma só pessoa, que no caso vai ser o imperador. E o imperador vai ter uma grande diferença na região de Bizâncio, na região de Constantinopla, do Império Bizantino, é diferente da região do Império Romano, lá em Roma, lá na região do Ocidente, que é justamente a questão da chefia do poder. Ora, se no Império Romano, no Ocidente, nós temos a divisão do poder, quem é da igreja, o seu chefe maior é quem? O Papa, né? E as questões administrativas e também a questão para ser chefe do exército e governar, cabia quem? Ao imperador. No caso específico aí, no Império Bizantino, lá não. Lá o imperador era o chefe do exército e também ele era o chefe da igreja. Não reconhecia a autoridade do Papa, o que nós vamos chamar de cesaropapismo, certo? O imperador é o chefe do exército e também o chefe da igreja e não reconhece a autoridade do Papa, certo? Bem, nós vamos ter aí, notadamente, o principal imperador deste império, que vai ser um cara chamado Justiniano, né? Ele vai governar do ano 527 até o ano 565. Nós vamos registrar aí o auge do império. Ele vai fazer conquistas territoriais, porque a região do Império Romano no Ocidente, que os bárbaros conseguiram tomar algumas terras, pois agora Justiniano vai propor, né, lutas, batalhas pesadíssimas para retomar essas terras que outrora pertenciam ao Império Romano. Então eles vão tomar a terra na região da Península Itálica, eles vão tomar a terra na região da Península Ibérica e também na região do norte da África, tá bom, gente? Olha aí a foto linda do Justiniano, né? Ele não é bonito, não era? É feio pra caramba, né? Pois bem, e aí ele também, na parte jurídica, ele vai também fazer aquilo que nós chamamos de a compilação do direito romano. Ou seja, o que os romanos fizeram na área do direito, ele também vai colocar, vai incorporar, vai corporificar lá no Império Bizantino também. Nós vamos chamar de corpus juris civilis, né? Também ele vai propor poderes ilimitados ao imperador, né? Privilégios para a igreja e para a nobreza, e prestem bem atenção, para o imperador, um rei se manter no poder, ele tem que dar privilégio para a igreja e também para a nobreza. Aí, se tem a igreja, se tem os nobres, mantendo ele certamente no poder, ele vai ficar cada vez mais tempo lá, né? Porque ele tem dois entes poderosíssimos que têm dinheiro, que têm influência para poder ajudá-lo a se manter no poder. Mas em contrapartida, ele vai praticar aqui o que nós chamamos de marginalização dos colonos, né? Pessoas que trabalham no campo, e também a marginalização de escravos, certo? Ele também vai criar um corpo de uma burocracia centralizada, vai provocar mais gastos militares e vai acochar aqui que nós chamamos de cobrança de impostos. Diante disso, a população que está sendo acochada com tanto imposto vai fazer um movimento chamado de revoltas populares. A mais famosa dela é a Revolta Popular de Nica. O nome aí está Nike, mas a pronúncia seria Nica. E nessas revoltas populares, Justiniano, obviamente, que vai sufocar esses movimentos, tá bom? Uma das principais obras que Justiniano vai fazer, né, no Império Bizantino, que até hoje, se você for dar uma volta lá, fazer um turismo na região
da Turquia hoje, né, onde era o antigo Império Bizantino, você vai ver que até hoje está lá intacta a igreja de Santa Sofia, né, no estilo de construção bizantino, onde a majestosidade, tudo muito bonito, muito impecável, né, seria como característica. Vou tentar aqui mostrar para vocês, pronto, aí para vocês nesse slide, como é que é a Catedral de Santa Sofia, né? Olha a visão que você tem, periférica, né? A visão de fora. Olha como é linda, né? Agora você entra nessa igreja, veja, os vitrais refletindo a luz do sol. Esse amarelo que está aí, gente, não é luz do sol não, aí é banhada a ouro, as paredes banhadas a ouro. Então tudo isso foi que Justiniano fez, né? Construiu na época que ele foi governante nesta região, tá? Bem, no próximo slide nós vamos perceber e observar a expansão máxima do Império Bizantino sobre a batuta, né? A liderança de Justiniano. Perceba o seguinte: você vê aí essas terras amarelas ao sul, aí é a África. Amarelas ao norte é a Europa. Essas terras mais amarelas e de cor mais marrom, mais escura, ao leste, né, ou seja, a região oriental, é a Ásia. E você vê essa parte azul mais central, é o Mar Mediterrâneo, e uma parte azul mais um pouco a nordeste, é o Mar Negro. Mas essa parte avermelhada todinha aí, gente, é a região onde houve a expansão do Império Bizantino sob a direção, sobre a governabilidade do senhor e sua liderança, né, do senhor Justiniano. Veja como ele tomou muitas terras que outrora era do Império Romano e tinha sido tomado pelos bárbaros. Olha aí a botinha aí, ó, tá vendo o formato de uma bota? Aí logo acima do mar Mediterrâneo, né, vermelhinho, aí é a região onde ficava Roma mesmo. E eles vão conquistar, inclusive, terras dessa região ao longo, né, do governo de Justiniano. Mas tudo na vida, né, se acaba, claro, né? Com a morte dele, infelizmente, tudo vai cair por terra. Mas vamos lá. O que é que o Império Bizantino pode influenciar a nós aqui, né? Influência dos valores orientais, né? O grego, né, que vai ser uma das línguas praticadas nessa região a partir do século VI, a partir do século VII, aliás, né? E nós vamos ter também, gente, um problema seríssimo aí no que diz respeito à questão da religião. É muito interessante isso aí. Nós vamos ter um grande conflito religioso e é importante que você entenda essa parte. Veja bem, nós vamos ter duas igrejas. Uma igreja de tradição cristã romana e uma igreja de tradição cristã, né, de Constantinopla, né, no Império Bizantino. Nós vamos ter aí um grupo de pessoas ligadas à igreja que pertence ao Império Bizantino, né, que eles vão chamar de os monofisistas, ou seja, eles vão negar que Cristo esteja presente na Santíssima Trindade, né? Ele vai dizer que aquela história de o Pai, Filho e Espírito Santo, ele vai dizer que essas três coisas não são juntas. Eles vão dizer que um é Pai, o outro é Filho e o outro é Espírito Santo. Não estão juntas. Para os católicos tradicionais lá da Igreja Católica de Roma, no Ocidente, a Santíssima Trindade ela é uma só. É Cristo, é Pai, né? Pai, é Filho e é Espírito Santo, né? E aí eles vão dizer apenas o seguinte, que Cristo, apenas Cristo, ela tem a sua natureza divina. Portanto, eles vão negar a Santíssima Trindade, certo? Um outro aspecto também, que é diferente da Igreja Católica lá de Roma, era que os católicos, né, da Igreja do Império Bizantino, eles não aceitavam de forma alguma a imagem de alguns santos. Até a imagem de Jesus Cristo, por exemplo, eles não aceitavam. Né? O que vai acontecer um movimento chamado de iconoclastia, ou seja, o movimento dos iconoclastas, que vai ser um grupo de pessoas ligadas à Igreja Católica do Império Bizantino que vai destruir imagens. Isso vai fazer com que, gente, haja um grande conflito entre essas duas igrejas. E aí, no ano 1054, portanto, no século XI, na metade do século XI, vai acontecer o que nós chamamos de Cisma do Oriente. Por que Oriente? Porque Cisma do Oriente? Porque o Oriente na região oriental, né? Claro, lá do Império Bizantino. E quando eu falo em cisma, cisma significa divisão, ou seja, a grande divisão da Igreja Católica lá no Oriente. Então,
Quem acreditava dessas estruturas religiosas pertencentes ao Império Bizantino, ficou sendo como a Igreja Cristã Ortodoxa, né? O patriarca, claro, vai estar em Constantinopla, sob o domínio de quem? Do imperador. E de outro lado, nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, onde a principal autoridade é quem? O Papa, certo? Portanto, hoje nós temos, ainda até hoje no mundo, tem essa divisão. A Igreja Cristã Ortodoxa, ela é um apêndice, ela é uma divisão da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Bem, dando continuidade aqui, nós vamos ter também a decadência, né? Com a morte, claro, do Justiniano, nós vamos ter aí 3 processos de invasão, né? No século VII e no século VIII, nós vamos ter a invasão dos povos bárbaros e árabes, mas vão resistir. No século XI e no século XIII, nós vamos ter também alvo das cruzadas, vai ser um outro assunto que eu vou trabalhar com vocês em outras aulas. E no ano de 1453, por fim, conquistado pelos turcos otomanos. Ou seja, os turcos otomanos irão invadir a região do Império Bizantino e, enfim, vão acabar o Império Romano, que ainda sobreviveu mais 1000 anos depois que caiu lá no Império, lá na Roma Ocidental. E agora, gente, enfim, acaba a história do Império Romano. Dessa vez, o fim do Império Romano no Oriente, chamado de Império Bizantino. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido bem direitinho. E na próxima aula, nós vamos trabalhar o Império Árabe. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima oportunidade.